Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Give Back. E hoje a gente começa com duas pessoas que eu tenho muito orgulho em dizer para vocês que são referência para mim na área da política. São o César e o Márcio, de Flores da Cunha, nosso prefeito e nosso vice-prefeito de Flores da Cunha. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Cátia, pelo convite também, agradecendo aqui o meu parceiro, eu digo, é meu irmão quase, né, que a gente convive muito junto, nosso vice-prefeito Márcio, e para todos que estão também nos acompanhando, para a gente é sempre uma alegria muito grande da gente poder falar de Flores da Cunha, falar dos feitos da nossa gestão e das entregas, né, que chegam aí até a nossa comunidade e que vão aos poucos se consolidando, não é, Márcio? Exatamente. Boa tarde, Kátia. Boa tarde aqui, prefeito também, todos que nos acompanham. Sim, uma alegria poder estar mostrando um pouquinho do que a gente vem fazendo em Flores da Cunha, fazendo as nossas inovações, que é tão importante também, e trazer para o telespectador aí essas notícias boas que a gente pode, com certeza, né, prefeito, trazer de Flores da Cunha. Certo, eu já trouxe numa outra ocasião a Yara de Flores da Cunha, que trabalha juntamente com o prefeito lá, e fiquei encantado com os projetos que ela me falou de Flores da Cunha, né? E aí me veio em mente, não, por que não trazer o prefeito e o vice para falar de tudo que está acontecendo no município aí de quantos habitantes? 1.000 habitantes, pessoal? A gente agora, com a atualização do último censo, a gente fechou 31 mil habitantes. A gente estava com uma expectativa de um número um pouco maior, né? A gente sabe que teve alguns entraves aí no último censo, mas a estimativa era de próximo a 35, mas a gente fechou aí em 31. Sim, e Flores da Cunha é uma cidade que tu chega lá e tu quer ficar, porque é uma cidade linda para quem tá de São Paulo, a nossa audiência de São Paulo, nossa audiência de Santa Catarina, que não conhece Flores da Cunha, precisa conhecer Flores da Cunha. Gente, eu quero conhecer, e a minha audiência com certeza quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né? Porque não é por nada que vocês chegaram nesse patamar dessa política muito boa que vocês estão fazendo em Flores da Cunha, né? Para todo mundo, para toda a comunidade. Então, vou começar aí com o César, pedindo um pouquinho da trajetória dele, César. Quem é o César? Então, Cátia, também todos que nos acompanham. Então, né, César Ulhan, eu sou nascido, crescido em Flores da Cunha, né, desde de pequeno, então a gente pode dizer assim, sempre a gente cultivou muito esse senso de pertencimento ao nosso município. A minha origem iniciou na agricultura, né, meus pais tinham um cultivo de parreiras e maçãs. Então, a gente foi introduzido já desde pequeno no trabalho aí também, né? Então, a gente sempre muito participativo. A minha mãe também, aos poucos, né? Ela tinha as vacas de leite, então a gente ia fazer a entrega do leite na cidade. Então, para nós era uma atração à parte, né? Eu era o encarregado de sair da Brasília, né? Uma Brasíliazinha, tirava o banco do lado. Legal. E aí ficavam armazenados os litros aí. Então, a gente ia... E a mãe estacionava e eu descia com os litrinhos de leite e levava para as pessoas, né, de casa em casa. E também ao longo de toda a trajetória, a minha mãe sempre foi muito religiosa, então ela incentivava muito a gente a participar da igreja. Então eu também, aos poucos, fui me envolvendo em movimentos, em grupos de jovens. Depois teve lá o Cenáculo de Maria. Cenáculo de Maria fez parte do Cenáculo. Fez parte também, Cátia, que legal. E acaba que foi nos introduzindo nesse meio de servir a comunidade, né? Sempre de forma voluntária, de forma para deixar a nossa contribuição pro nosso meio onde a gente vive. Então, daí eu acredito que possa ter vindo, né, essa predestinação a estar onde eu estou hoje. Eu digo que foi uma grande transformação, se for pegar, né, desde o menininho lá que ia entregar leite, que ia entregar maçã, encaixotar uva, até o prefeito de Flores da Cunha, mas que cada momento foi muito importante e necessário, inclusive as dificuldades, tudo que a gente passou na nossa trajetória. Depois a gente migrou para a indústria, então indústria de esquadrias, trabalhando com madeira, depois a gente partiu para o PVC, e todo esse ambiente ele foi muito favorável
para também dar as condições, né? A formação também que veio depois em administração de empresas, né? Então isso também foi me dando mecanismos para poder chegar até onde estou. Mas hoje, por exemplo, estar aqui falando no microfone foi um grande processo, né? Eu sempre fui muito tímido. E na própria faculdade, por muitas vezes até cancelando cadeiras da faculdade porque tinha que apresentar o trabalho lá na frente para os colegas. Então, tu imagina, enquanto político, agora estar falando, fazendo discursos muitas vezes. Então, foi um processo e graças também a um professor. Né? Num determinado dia, ele apresentei um trabalho, mas um trabalho muito ruim, muito mal apresentado, Kátia. E o professor veio, né, botou a mão no meu ombro, ele me chamava de Julian, que eu já conheço ele, conhecia ele de outros locais. Julian, eu confio em ti. Na semana que vem tu apresenta de novo. E aí aquilo foi uma virada de chave, claro, um processo bem grande e que foi, né, introduzindo isso. Então depois eu fui convidado a ser candidato a vereador. Então, acabei me elegendo o mandato vereador e na trajetória de vereador a gente tentou também já implementar algumas diferenças, o gabinete na rua. Então, todo sábado de manhã eu ia com o gabinete, ia num bairro, ia no outro, montava lá um guarda-sol com o bannerzinho lá e lá eu ficava sábado de manhã atendendo as reivindicações, ouvindo a comunidade, entendendo as demandas daquela região, o que tinha, o que a gente poderia fazer para... E aí, a partir daí, o nome foi começando a vir. Digo, gente, mas eu não tenho perfil para ser o prefeito, né? Para ser um candidato a prefeito. E o nome foi vindo e nem consegui dizer que não, né? Então, acabei colocando o nome à disposição, mas também com várias condições. Né? Dentro da minha trajetória, a minha criação sempre foi de muita verdade, de muita honestidade, de fazer as coisas certas, de honrar, né, o nosso nome. O meu pai sempre falou, né, o que tu tiver de conhecimento sempre vai ser teu, né? Ninguém vai tirar isso de ti. Mas, ao mesmo tempo, tudo que tu conquista, num deslize, tu pode botar tudo a perder. Né? O pai sempre tem essa figura, né, de nos deixar no caminho certo, de nos... Né? A gente sempre quer o melhor dos nossos filhos. Eu, hoje, com 2 filhos, né, sou casado com a Lisiane, e eu vejo a preocupação que a gente tem de formar os nossos filhos. Então, a gente carregou isso também dos nossos pais, né? E quando surgiu essa possibilidade, então eu digo, tá, se é para eu ser o candidato, então eu também impus algumas regras aí, né? Eu digo, não vou também de qualquer forma. Então, a primeira delas é que eu escolhesse o meu vice, né? Então, hoje eu estou aqui ao lado do Márcio, foi por minha opção, né? Não foi uma imposição política. Então, a gente construiu, a gente conversou muito, a gente fechou com as nossas ideias, os nossos ideais, os nossos princípios, os valores. E aí, a partir disso, então, que a gente disse, não, então vamos lá. Daí, quando fechou o vice, eu digo, tá, então agora a nossa equipe, quem vai formar, somos nós 2. Então, a gente conseguiu, né, uma façanha que muitas vezes as pessoas não acreditam, mas a gente né, se lançou a candidato e vice sem nenhum cargo prometido ou fechado com nenhum partido. A partir da eleição, nós formamos a nossa equipe, que tu já conheceu a Yara, e assim a gente pode falar para todos os nossos secretários, todo o nosso grupo, todo ele, né, foi construído com base nos valores, nos princípios, na aptidão profissional, né, na formação da pessoa, para que a gente pudesse estar, de fato, apresentando resultados para a nossa comunidade. E a gente vem trabalhando bastante. Tu disse uma coisa muito importante para mim, César, que meu pai sempre foi meu referência, meu líder também, meu mentor. E ele sempre dizia que competências e habilidades a gente molda, agora caráter não. É verdade. E aí entra nossos princípios, nossos valores, né? E então, por isso que vocês são referência hoje em Flores da Cunha, que a cidade está como referência para o estado. Por quê? Porque vocês começaram da maneira correta. Tu não foi através da política, tu fez a boa política, né? Exato. Porque eu sempre digo, tem a política e a politicagem, né? Aí tu tem que escolher. Porque a política é algo apaixonante, é algo muito legal.
política é boa, é do bem, né? E a Pra gente... fazer o bem. Isso, Márcio. E a gente vive fazendo política no nosso dia a dia. Seja na nossa casa, com a nossa família, com nossos amigos. A gente vive fazendo política, mas o pessoal não percebe que aquilo é política. Porque a nossa política, a nossa história foi mal contada, né? Então, a gente precisa, assim, trazer pessoas do bem para a política e trazer essas questões que realmente é possível mudar, né? Fazer a coisa certa. Sim. Então, a história é maravilhoso, né? Então, eu já vi um líder, eu já vi um gestor aí, já vi um baita administrador. E tu também tem empresas fora do ramo político também, Sim, né? Então, sim. mostra que tu também é um bom gestor, César. Que legal, muito bom, parabéns. Obrigado, imagina. A gente tenta, né? Sempre é um processo onde a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Né? E esse que é o principal foco que a gente tem. Por mais que a gente não acerte sempre, mas quando a gente tem a consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente diz, nossa, eu não consigo fazer mais do que isso. Aí a gente já consegue deitar e dormir. Né? Porque as pessoas às vezes dizem, meu Deus, como é que tu dorme? Com toda a coisa, tudo que tu tem para fazer. Eu digo, porque eu sei que eu tenho uma equipe comprometida, né? Que a gente conseguiu estruturar. E outra é que a gente sabe que a gente está dando o nosso melhor. Né? Agradar a todos, né, Kátia? A gente sabe que a gente não vai conseguir. Mas o preço de um sono, de uma noite tranquila, assim, por mais, claro, às vezes a gente não dorme, né? Porque a gente sabe também da responsabilidade que é e gerir um município. São 31 vidas, né, que estão aí dependendo dos teus projetos, das tuas iniciativas. Então, é sim uma responsabilidade. De vez em quando a gente se aperta também, né? Então, mas eu digo, é sempre muito gratificante. Muito gratificante poder ter essa possibilidade de ser o agente da mudança, da transformação, né, da própria política que tu disseste, né? Para a gente formar o nosso time de secretários, não pensa que foi fácil, porque muitas vezes os que queriam... tu sabe por que queriam. E tu tirar, às vezes, alguém, né, da sua zona de conforto, do seu emprego fixo, para vir trabalhar com a gente num ambiente que muitas vezes é rotulado, né? Todo político é ladrão, todo servidor não trabalha, né? E às vezes é uma dificuldade de tu tirar essas pessoas. E o que convenceu foi justamente isso. O nosso propósito. Eu gosto de dizer que a nossa gestão, ela não tem o P de poder, ela tem o P de propósito. Né? E a gente está aí todos com um propósito, uma verdade contida nisso, que vai desde nós, né, da nossa geração, mas principalmente da geração dos nossos filhos. Né? Onde a gente sabe que o que a gente estiver fazendo hoje, pode ser que muitas pessoas até às vezes nem valorizem o que a gente está fazendo hoje, mas a gente tem certeza absoluta que o que as nossas ações hoje, aí num futuro próximo e num futuro muito mais distantes, vão ser divisor de águas. Então, isso nos conforta e nos motiva a continuar, a seguir em frente e fazer sempre o nosso melhor. E quem que é o nosso futuro, né? As crianças, né? Sim. Sim. Vou passar a palavra para o Márcio aí, se apresenta aí, Márcio. Quem é o Márcio? Sou Márcio Reck, assim... Como o César comentou, né, a gente acaba sempre... Nós somos muito parecidos nas questões dos valores, dos princípios, mas a gente tem algumas diferenças. O César daqui nasceu em Flores da Cunha e eu sou natural de Vacaria. Estou há praticamente 19 anos em Flores da Cunha, vou fazer 20 anos aí numa sequência, já me considero também florense, meus filhos nasceram em Flores da Cunha, vim com a minha esposa, então, natural de Vacaria, e eu trabalhei sempre na questão da tecnologia, na inovação. Já em Vacaria, onde eu me formei na Universidade de Caxias do Sul, né, da UCS, mas em Vacaria, eu trabalhei com processamento de dados. Comecei a minha carreira já na informática, trabalhando como desenvolvedor de sistemas, e lá em Vacaria, então, a gente tinha uma empresa de software que eu acabei trabalhando com o meu professor, que me convidou na universidade, me convidou, Márcio, tu tá indo bem aqui na questão de software, vem trabalhar comigo. E era a única empresa de software de Vacaria. Aí passamos alguns anos trabalhando lá, aí eu vi a ideia, junto com o meu irmão, que é o Fabiano, de abrir uma empresa de software. Só que como eu tinha aquilo também, muito que o César falou também, do respeito, meu professor era a única empresa de software e me ensinou tudo.
E aí eu abri a minha empresa lá em Vacaria, eu não achava correto. Eu digo, eu não quero já começar o meu negócio competindo. Eu disse, que cidade que tem aqui perto? Daí começamos a olhar, eu e meu irmão, Flores da Cunha. Aí eu fui um dia lá, até me lembro, caminhamos, eu e meu irmão, pela cidade de Flores da Cunha. Nossa, que cidade é esse mesmo? Ideia que tu tem, que cidade mais bonita, que cidade mais legal, né? E perto de Caxias do Sul, aqui, que também tem um bom público. Aí vim para Flores da Cunha. Até eu me recordo que nós viemos, eu, o meu irmão, meu pai e minha mãe no caminhão, porque meu pai é caminhoneiro. Então a gente veio junto, botamos todas as nossas coisinhas ali em cima da carreta do caminhão, a mãe chorando e o pai nos trazendo, né? Os 2 filhos, né? Nós éramos muito jovens ainda, né? E aí abrimos a nossa empresa em Flores da Cunha, que até hoje eu tenho, que é a Rec Center Informática, e acabamos ali desenvolvendo sistemas de gestão empresarial, controle financeiro, automação comercial. Então eu sempre vim dessa área um pouco diferente do César, que é a área da tecnologia, da inovação, e o César mais do trabalho braçal. Então por isso que eu digo que a gente se complementa. César nasceu em Flores, eu vim de fora. E hoje a gente tem até uma questão da população de Flores, metade hoje é de fora, né? Então também se enxergaram dessa forma. Aí comecei a trabalhar e com o tempo fui me inserindo. A gente sabe que uma cidade nova, e principalmente Flores da Cunha, cidade de gringo é mais desconfiado, né? Aí até tu ganhar confiança não é fácil. Passamos alguns meses ali trabalhando ali, mas quando ganhou confiança também é aquela história. O pessoal te recebe em casa, o pessoal te trata muito bem. Então fui muito bem acolhido em Flores da Cunha. Tanto é que com o tempo eu fui também escolhido para ser presidente da CDL de Flores da Cunha, né? Então eu trabalhei 4 anos como diretor da CDL e depois por mais 2 mandatos como presidente da CDL de Flores da Cunha. Então, e com o passar do tempo eu nunca me imaginava, diferente do César, que daí foi vereador, né? Teve um mandato de vereador, eu nunca me imaginei na política. Se me perguntassem 6 meses antes de eu ser lá prefeito, se eu ia me imaginar, eu não me imaginava, eu não queria, como a maioria das pessoas, não queria saber da política. Eu não sabia onde que era a prefeitura, para ter uma ideia, eu me virava por conta lá e pensava dessa forma. E aí começou uma busca também do meu nome, acho que muito em função da questão do CDL, da questão das informatizações, e me colocaram essa possibilidade de trazer um pouquinho mais de inovação para a administração pública, trazer um pouquinho mais de gestão, de eficiência, que é a área que eu sempre tive bastante conhecimento, eu sempre levei isso muito para o privado. E aí veio essa ideia como um propósito de levar também para a administração pública. Aí o partido começou a me pedir para me filiar, e eu me lembro até hoje que eu fui, no último dia que podia se filiar, eu me filiei, né? Aí depois também veio essa questão, tu se filia, mas tu não precisa se candidatar a nada, só se filia, que se um dia tu quiser, né? E aí começou, depois que eu estava afiliado, aí começou a vir a pressão, Márcio, vai a vereador, tenta ir a vereador. Mas eu não quero entrar para política. Até que chegou no último dia que podia também fazer as coligações partidárias, né? E aí apareceu o César lá na empresa para me convidar para ser vice-prefeito. Também no último momento, sabe? Sabe quando as coisas parecem que é para acontecer, cara, e vai te levando, né? Tu não quer, mas parece que o universo vai conspirando e te levando para algo maior. E aí quando veio o convite, e eu já tinha comentado com a Edilene, minha esposa, em casa, que eu só entraria na política, porque a partir do momento que começou essa pressão da política, a gente começa a debater dentro de casa, mas eu não quero e tal. E aí eu comentei uma noite com ela que eu só entraria na política se fosse com o César, mesmo sem conhecer muito ele, mas pelas ideias, pelo trabalho de vereador dele, eu me identifiquei. Eu disse, eu entraria com o César, mas sem nunca imaginar que ele poderia aparecer um dia lá. E aí depois que eu falei aquilo, passou uns dias, apareceu o César me convidando. Aí eu disse, eu acho que é para ser, né? Então eu acho que é para ser. E aí a gente começou a conversar, e essa ideia que ele falou dos mesmos valores, dos mesmos princípios de entrar dentro de uma administração já trazendo totalmente cargos técnicos, era a minha ideia também. Então a gente já fechou, e quando ele me falou, Márcio, nós vamos escolher a nossa equipe, e que se mostrou totalmente acertado. Lógico que até vou te confidenciar algo de bastidor que vem. Quando tu fala que tu vai escolher somente cargos técnicos, os mais partidários, a primeira coisa que eles dizem é que não vai ter gente para te defender lá na frente, porque o cargo técnico é muito comprometido, é muito eficiente, mas quando precisar fazer algo, né, é mais complicado. Então, mas a gente nota, né, que é mais fácil tu transformar uma pessoa para
conseguir se comunicar mais politicamente do que transformar um político para ser totalmente gestor e eficiente. Então, eu acredito que muitas das entregas que vêm sendo notadas hoje por muita gente, por gente de fora, por muitos outros municípios que vêm buscar Flores da Cunha como referência, vem dessa primeira decisão nossa de botar gente competente, gente eficiente, gente técnica, que não está ali pensando somente em fazer um trabalho para se beneficiar politicamente daquilo, e sim está buscando fazer algo maior, né? Deixar um legado, né, Márcio? Exatamente. Isso que é o importante, né? Tu falou da questão ali dos nossos filhos, né? Fazer o hoje para colher os frutos no futuro. Quem são, né, o nosso futuro? É nossas crianças, é nossos adolescentes. E pós-pandemia, a gente enxerga muito essa questão de trabalho mental, né, dos nossos jovens. E aí, entrando um pouquinho para a linha de educação, né? Eu fiquei fascinada, vocês me comentaram um pouquinho nos bastidores aí, sobre o projeto de educação que vocês têm em Flores, que a primeira coisa que vocês pensaram pós-pandemia foi o quê? Né? Olhar para a saúde mental dessas crianças. O que eles estavam fazendo antes e o que eles podem estar fazendo agora de diferente, né? Sim. Porque muda totalmente. E hoje a gente vê, em Caxias do Sul tá cheio, só pedir nas escolas, cheio de gente com ansiedade, com depressão. Né? E se nós não cuidar dessa linha dos nossos jovens, que profissionais nós vamos ter no futuro? Né? Exato. Eu vou pedir para nossa produção botar ali, então, o informativo da educação. E se tu achar aí a página tá aí, sobre a educação aí, para a gente falar um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo nessa questão de educação em Flores da Cunha. Sim, então, Kátia, a educação a gente elencou como um dos principais, né, ou se não o principal pilar da nossa administração, onde a gente entende, né, que além do futuro, o presente e o futuro, seja ele a longo, a curto ou a médio prazo, a educação é o principal caminho. Então, quando a gente chegou, imagina que a gente chegou em 1º de janeiro e março, né, deu o ápice da pandemia, fecha tudo, as crianças todas em casa, todo aquele contexto onde a gente teve que se reinventar em algo que a gente nem sabia exatamente como iria funcionar. A gente vem da iniciativa privada, então a gente chega no ambiente público com aquela mesma intenção que a gente imaginava que a gente poderia seguir, então a gente precisou recuar, né, um pouco por causa da nossa própria forma de querer vir e fazer as coisas, para a gente se adaptar um pouco antes ao ambiente, mas também recuar em função da própria pandemia. Mas mesmo assim, uma semana depois nós já estávamos com todos os alunos conectados, tendo aula online, todos os nossos alunos, né? A gente também, nesse ponto, a gente foi referência para outros municípios que vieram para buscar como que a gente fez, como é que a gente conseguiu, e a gente conseguiu em tempo recorde isso também. A gente, na primeira abordagem na educação, a gente fez toda uma revisão em cima de todas as nossas escolas, para que todas elas tivessem as mesmas condições. Por que a gente percebeu isso? Né? Quando chegou na matrícula, primeiro que a gente assumiu e não tinham feito as matrículas dos nossos alunos. Então a gente chegou e teve que já imediatamente fazer todas as matrículas. E a gente percebeu uma demanda muito grande por uma escola determinada. Mas por que todo mundo quer ir nessa escola? Era uma escola que recebia maior investimento, tinha melhores condições. E aí a gente percebeu, não, então vamos equiparar todas as nossas escolas para que todas tenham as mesmas condições de ensino. Então a gente destinou aí, naquele primeiro ano, foi mais de 2 milhões só em equipamentos, só em material pedagógico, laboratório, sala maker, data show, tudo isso... Computadores, notebooks, tablets, todos, para todas as escolas terem o mesmo nível de aparelhagem, de equipamentos. Então, isso a gente fez para deixar todas no mesmo nível. No segundo, aí a gente também já iniciou, né? A gente tem aqui o projeto do nosso INTEC, que é o nosso Núcleo de Extensão Educacional, um projeto que agora está
quase finalizando, depois a gente vai ver um videozinho das obras, como que está também. Então a gente já deu início a esse processo. Também, o ano passado, a gente municipalizou 2 escolas, onde a gente tinha uma demanda muito grande em cima das condições das escolas, em 2 bairros que são quase os mais populosos do nosso município, que eram atendidos pelo Estado e que tinham aí algumas deficiências mais gritantes, vamos dizer assim. Então a gente fez todo o processo de municipalização deles e agora estamos melhorando também, deixando as mesmas 2 escolas no nível das demais da rede municipal. E em paralelo à obra do núcleo, a gente optou então por construir esta obra que ela vai abrigar 1.500 alunos por semestre. São 300 alunos por dia, 150 de manhã, 150 de tarde, no contraturno. Então, a primeira ideia é que pelo menos uma vez por semana, esses 1.500 alunos possam fazer oficinas dentro da inovação, da tecnologia, da robótica, da programação, bem focados na tecnologia, meio período. E o outro meio período focado no esporte, onde a gente percebeu que cada vez menos os alunos têm envolvimento esportivo. A própria educação física das escolas, né, ela acaba tendo esse perfil mais de movimento e não de fundamento em cima dos esportes. Prova é que os nossos campeonatos, muitas vezes, não têm atletas, porque teve uma quebra aí nesse período onde não se teve esse incentivo para a prática esportiva. Então a gente quer, ao mesmo tempo que hoje não tem mais volta, né, a inovação, a tecnologia, o celular, as crianças já nascem, né, fissurados, conectados, não tem mais volta. Então vamos direcioná-los para algo que vai também prepará-los para o futuro, onde eles já vão desenvolver, já vão fazer as competições dos robôs, quem recolhe mais, né, vai fazer aquele ambiente, né, que é super sadio para que eles desenvolvam essas habilidades, mas ao mesmo tempo voltadas para o esporte, para que a gente, né, economize em saúde lá na frente. Eu digo, uma criança que começa a praticar esporte, que sua, né, que se movimenta, com certeza lá na frente, daqui a 10, 15 anos, vai ser um adulto mais sadio. Então, o nosso prédio, a gente construiu ele entre 2 espaços esportivos já construídos e que ficavam ociosos durante a semana. Então, nós vamos ter aí essas 300 crianças circulando por esse ambiente que com certeza vai ser um grande divisor aí para o presente, mas também para o futuro do nosso município, né, Márcio? Olha, eu costumo dizer que esse projeto, sim, tem a possibilidade de transformar vidas de muitos jovens. Não tenho dúvidas que é um dos maiores projetos da nossa gestão. Quem sabe siga de referência para muitos outros municípios. Como o César falou, a educação é a base de tudo, né? A educação é a estrutura que precisa se começar a cada vez mais olhar com um olhar diferente. E aquilo que o César falou, começando pela equiparação das escolas, existia uma escola que se tu recebia um computador novo, aquele computador que sobrava ia para uma escola, digamos, mais defasada, mais carente, né? Mas e por que aquela outra escola já não receber o computador novo? E ter que uma escola repassar para outra. Então, isso a gente já enxergou como não era correto. Vamos equiparar todo mundo com a mesma capacidade. E a questão do núcleo, aí vem um pouquinho do trabalho que a gente falou. Quando tu contrata uma gestão técnica, tu consegue alcançar isso, porque é inovador. Isso a gente estudou e a gente até quis buscar referências no Estado e na administração pública do Estado. Não existe nada igual. Então, para te ver como isso dá trabalho para fazer, para projetar o núcleo de extensão escolar. Né? Os entraves burocráticos de como fazer, o gerenciamento, de como seria todo o trâmite, até para a gente conseguir evoluir, a gente teve que criar toda a legislação. É um projeto do zero, Exato. que pode ser exemplos para outros municípios. Mas tu imagina quanto trabalho não tiveram as pessoas. É um ano trabalhando em cima de projetar, de trabalhar, de entender, de pegar o público, de buscar parceiros, de fazer toda essa estruturação para que algo assim saia efetivamente do papel. E quando eu digo que tem a oportunidade, hoje a gente sabe que só no país tem uma deficiência de mais de 5.000 vagas de programador,
de pessoas trabalhar com a tecnologia. E hoje a gente tem os nossos jovens no contraturno, talvez em casa, no celular, mas numa rede social o dia todo, né? Enquanto ele poderia estar no contraturno, que é o objetivo, aprendendo sim, através da tecnologia, através de uma oficina, a ser um programador, a ser um web design, a ser alguém que trabalhe com a robótica, alguém que saiba fazer algo diferente. E a questão da esportiva atrelado a isso, aí fecha totalmente, né? Porque a gente vê que aquela criança que está tendo atividade esportiva diária, o quanto ela melhora o seu desempenho na escola. Então, atrelado à oficina, tecnologia e ao mesmo tempo o esporte, é algo que com certeza a gente transforma a vida de muitos jovens, né? O pai não preocupado em casa com o filho lá ocioso ou talvez acessando coisas até, né, que não possam durante uma tarde toda. E esse projeto, para tu ter uma ideia, Kátia, a nossa ideia é pegar a criança na escola, levar até o núcleo, por exemplo, se ela estuda pela parte da manhã, pega aí antes do almoço, dá o almoço para a criança, né? Ela fica através da tarde toda no núcleo, tendo essas atividades, e levada de volta para a escola e da escola é levada para casa. Ou seja, fica algo que qualquer criança vai ter acesso. Então, não é algo restrito para algumas crianças. Todas as crianças vão a questão do transporte, que o Márcio falou agora, a gente transporta cerca de 4.000 estudantes por dia, de forma gratuita. Isso envolve desde o bebezinho, que vai no bebê conforto ali dentro do micro, até quem está fazendo um mestrado, doutorado, até 250 quilômetros de distância. Então, isso mostra a nossa preocupação em fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de estudar. Que estrutura que vocês têm, né? Que vocês disponibilizam. Eu não vi em cidade nenhuma isso acontecer, de que nem o Márcio estava falando ali, que vocês vão fazer desse núcleo de levar as crianças, né? Levar e buscar sem ter a preocupação do pai sair do trabalho para fazer isso. Para fazer né? esse trabalho. E alimentação, pessoal, vai ter alimentação durante... Sim, a gente tem previsto aqui na obra do núcleo um refeitório, que além da alimentação, o almoço, que serão em 2 horários, tanto os que estão de manhã, almoçam e depois vão para a escola, né? O transporte do núcleo já leva eles para a escola, como os que estão na escola de manhã e vêm para almoçar. E o refeitório, ali todo o espaço, ele também vai servir para as oficinas de gastronomia e culinária. Então, dentro das oficinas do núcleo, também terão essas oficinas que vão utilizar esse espaço. Então, a ideia é a gente otimizar cada vez mais todos os espaços, né? Ali a gente tem espaço de biblioteca, espaço multiuso, as salas onde vão ter as oficinas, né? E no último andar a gente tem um grande Fab Lab, né? Que é o nosso hub de inovação, onde a criação vai aflorar a milhão aí, onde a gente vai ter o espaço, assim, essencial para que a criança, o jovem, aí, ele desenvolva todas as suas habilidades. Então, com certeza vai ser um ambiente assim que a gente... quando a gente entra para vistoriar as obras e tudo mais, a gente já imagina, né? Aquele lugar povoado. Aí o CEMEL, para ter uma ideia, o CEMEL, que é o nosso espaço de céu aberto, a gente tem 2 quadras oficiais de tênis, futebol de campo, futebol de areia, a pista de atletismo, pista de skate. Então, que hoje é subutilizado. Que hoje está vazio. Então a gente vai lá e olha a obra e olha para aquele espaço enorme, vazio. Vou pedir até para dar e botar o videozinho. Eu ia colocar no final. Acho que já vamos botar, mas eu acho que a gente já vai entrou. colocar, já que a gente entrou nesse assunto, né? E é maravilhoso a empolgação que vocês falam, brilha o olho de vocês. Nos brilha muito. Sabe, isso é muito legal. A gente vai tendo as imagens aqui da obra. Essa imagem foi feita nessa semana, onde a gente já está fazendo toda a pavimentação do acesso externo. Aqui é o último andar, onde a gente vê o Fab Lab, e aí onde vai ser mesmo o nosso hub de inovação, propriamente dito. Numa área bem ampla, são mais de 2.500 metros de área construída, né? Onde também no primeiro andar a gente cedeu um espaço para a Secretaria de Segurança Pública, onde também a ideia é nós termos a Guarda Mirim, né? Então ali a gente já pode ver. Ali está em obras, né? Hoje está mais avançado já, né? Isso. Já está pintado, os ambientes bem amplos, integrados, iluminados.
né? Com toda... Depois, claro, vem toda a maquiagem do ambiente, né? Que Sim. depois os banheiros também, com banheiro adaptado, tem elevador para ter acesso nos três pavimentos. E tu sabe que a ideia é criar um ambiente atrativo para a criança também. Porque se fosse só uma extensão da escola e tivesse lá a rotina do dia a dia, o espaço também, como a sala de aula, com um quadro normal, com as cadeiras, e não. É um ambiente que a gente vai criar totalmente inovador. Tu que trabalha muito com a inovação, sabe que aqueles ambientes mais coloridos, mais modernos também vão atrair a criança. Então não vai ficar maçante de ter um turno na escola normal, ali no turno normal, e no contraturno aí algo diferente, algo mais dinâmico, algo mais moderno. Então a gente tem a ideia também que para as crianças vai ser um bom retorno. E o pessoal, as crianças estão muito acostumadas com videogame, né? Exato. Hoje é uma competição, é uma gamificação. Exato. Se vocês levarem gamificação para Vai parte ter, de vai ter. esporte, Aham. a criança vai ter que ir e querer, ela vai querer mudar de nível, Sim. né? Ela vai querer subir pro novo. Exatamente. E aí isso vai fazer toda a diferença, né? E hoje, a única coisa que não mudou desde Napoleão foi uma sala de aula. É. Então, eu acredito, gente, que precisa sim ser reformulado a educação no Brasil, que está muito ultrapassada. Acredito que muitas das cadeiras, tem muita cadeira, tem muita coisa que não se aproveita na vida hoje. A gente sabe, é nós mesmos, quantas cadeiras na nossa Olha, faculdade. Kátia, a gente quantas pode ver, ó, cadeiras. aqui é o espaço Ai, com olha os só. esportes abertos e do outro lado é o ginásio poliesportivo, né? Que aí fica bem no meio. Então, o andar térreo, ele dá acesso pelo pátio do poliesportivo e o segundo andar, ele dá acesso pelos esportes a céu aberto. Então, ele tem acessibilidade também pelos dois. E tem o elevador, claro, para fazer essa interlocução entre todos os ambientes. E já está bem avançada a obra, né? Já. Quase Olha pronto. ali, ó, aqui a gente vê os espaços Olha os abertos, espaços, ó, as quadras. E aqui é onde os ônibus, então, vão parar para fazer o transporte, para eles não se molharem. E aqui é o grande espaço lá de cima, ó. Então, esse espaço, logo, logo, ele vai estar todo ele povoado com uma série de entre móveis, equipamentos. Aqui uma sacada boa também. E na Onde- natureza, e né? na Que natureza, local olha que só. vocês É. escolheram. O local alto. Bem alto. Ele vai ficar onde? Em Flores da Cunha ali? Em qual Ele fica no localização? bairro União, então, né, ao lado do ginásio e do CEMEL. Ali do ladinho também tem a Brigada Militar. E aí a Secretaria de Segurança também vai estar aí, que eles têm a central de monitoramento. Então, além da Guarda Mirim, que a gente pretende também envolver as crianças e os jovens nesse projeto. Quando os guardas municipais que estão fazendo o monitoramento, eles precisam descansar a vista, né, o olhar ali, eles vão ajudar mantendo a ordem aí, porque tu imagina, 300 crianças por aí também, não é fácil de manter a ordem. Então, eles vão ajudar também com essa figura, né, de ter uma pessoa fardada, organizando, ajudando para que não tenha nenhum incidente, né? Então, aí também, dentro desse polo tecnológico, a gente pode dizer assim, a gente então também tem a central de monitoramento. A gente está trabalhando com o cercamento eletrônico. Eu digo, a educação, ela é fundamental, mas também a gente, né, já falando de um outro pilar da segurança. Então, num primeiro momento, nós vamos ter 100 câmeras espalhadas por todo o município, né, nos principais acessos, nas áreas urbanas, nas áreas do interior, nas comunidades do interior. E a Guarda, então, que também foi uma criação nossa, que eles foram nomeados agora, recentemente, num projeto que também está sendo modelo para outros municípios. Foram 7 fases de andamento do concurso. De 1.800, nós chegamos nos 14 que foram nomeados, né? Então, foram fases eliminatórias para que a gente pudesse formar, de fato, né, os melhores que naquele momento estavam com condições de serem os nossos guardas. Então, eles já estão nomeados, já estamos com as viaturas. Agora, a sede vai ser aí junto ao núcleo. E também fazendo essa parte do monitoramento e também de todo esse acompanhamento nas entradas e saídas das escolas. A ideia, num segundo momento, a gente já ter o cercamento eletrônico nas escolas.
também para a gente poder estar cuidando. A gente teve esses episódios do ano passado ali, lembra dos atentados nas escolas, e a gente percebeu o quanto falta fez nós termos uma guarda, por exemplo, para poder tranquilizar os pais, deixar 2 guardas por escola, né? Então esse trabalho a gente foi fazendo desde o início, porque a segurança também é algo fundamental, né? Para a qualidade de vida. Com certeza. Qual pessoa gostaria... Olha São Paulo, o pessoal está fugindo dos grandes centros, né? Porto Alegre. Estão querendo vir para o interior pela segurança. E muita gente está migrando do nosso país para outros países, por causa dos assaltos, por causa da mão armada que, né? Assalto à mão armada. Então, isso é muito importante. E tu sabe, Cátia, que essa forma também, como a gente fez o concurso da nossa Guarda Municipal, foi que ela fosse formada totalmente no espírito comunitário, uma guarda amiga. Então, já foi também uma diferenciação. Um grande centro, talvez a Guarda Municipal seja muito mais truculenta, de uma forma muito mais impositiva, né? A gente já, por entender essa diferença do Flores da Cunha, mais pequena, mais comunitária, a gente já fez todo o treinamento durante o processo para que ela fosse ajudando as pessoas, indicando, trabalhando sempre no preventivo, e esse cercamento eletrônico tem essa ideia. Esse monitoramento é justamente para poder agir antes que aconteça o fato. Ele vem com uma tecnologia muito grande, que é um software israelense, que ele tem a condição de detectar se tem um armamento de fogo, se um veículo com uma placa roubada ingressou dentro da cidade, se algum indivíduo está, até, por exemplo, como o César citou, passando muitas vezes durante a escola, na frente de uma escola, o mesmo veículo, já identificar, olha, acho que tem uma atividade suspeita, vamos lá dar uma olhadinha. Então, ele trabalha muito no preventivo. Então, esses são um grande diferencial também que tu pode notar de um grande centro. Uma guarda mais amiga, que ajuda a pessoa a atravessar a rua, que ajuda a carregar, que ajuda a informar. Isso a gente procurou fazer muito com o tempo. E esse software também não para transformar num Big Brother, mas sim para cuidar antes que aconteça qualquer problema. Tu já está lá trabalhando no preventivo, para depois não adianta ser mais um número, né, contabilizado, e sim trabalhar no preventivo. Tu sabe que eu fui chefe escoteira, né, pessoal? E eu fui trazendo esse contexto que tu falou, né, a guarda amiga, é exatamente isso, né? É o aprender fazendo, e eu acho que se vocês conseguirem fazer isso também dentro desse centro, porque muitas vezes hoje os nossos jovens, eles não sabem fazer um acampamento, não sabem fazer um fogo, né? E isso é uma inovação, porque hoje uma das maiores inovações que teve em todo o tempo foi o fogo. O fogo serve para muita coisa, serve para cozinhar, serve para fazer diversas coisas, né? E é inovador. Só que o pessoal mais antigo, né, não percebe isso. E isso que a gente vinha falando, né? Às vezes os nossos pais, os nossos amigos, os nossos avós estão em casa fazendo algo inovador, só que não sabem. Não sabe que é uma inovação, né? Exatamente. E de repente não... Olha, o prefeito está fazendo tanta inovação, mas o que é inovação? Eu não me vejo dentro dessa inovação. E eu digo daí para minha audiência, né? Procura o prefeito, procura Flores da Cunha, a prefeitura, e venha saber que tu também pode estar em casa fazendo uma inovação, né? Também pode estar praticando na sua comunidade algo inovador, só que a palavra inovação, ela assusta um pouco, ela traz algo que, nossa, o que é isso? Né? Precisa de tecnologia? Não, precisa de pessoas, né? Então, a gente tendo pessoas pensando diferente, acontece muita inovação. É bem isso aí, porque a gente pega, por exemplo, o cenário de obras, onde muitas vezes a obra, né, para te fazer um asfalto de uma via, por exemplo, quando tu vê ela pronta, tu não sabe todo o trâmite que passou por aí. E a gente optou por exemplo, nas nossas pavimentações, a gente fazer a revisão de tudo que não aparece também. As tubulações, as drenagens, o esgoto, a parte da ligação de água, né? Toda essa vista do saneamento que a gente fala, onde muitas vezes não era feito assim. Então, um processo que aparentemente é normal, né? Quando a gente fala assim... no nosso ponto de vista, diante da realidade que a gente encontrou, ele passou a ser uma inovação. Né? Porque a gente, antes de botar um asfalto, de investir recurso público, né, que é meu, do Márcio, de toda a nossa população,
a gente precisa ter todos os cuidados para que aquele investimento ele dure o maior tempo possível, que ele atenda o maior número de pessoas possíveis e que ele seja muito bem feito. Então a gente cobra muito da nossa equipe, e às vezes demora um pouquinho mais a obra. Então às vezes o pessoal cobra, por que está demorando tanto essa obra? Porque muitas vezes e o nosso relevo é muita pedra, então às vezes a gente se depara com situações, né, atípicas ao cronograma normal que tu faz no papel. Na hora da execução, muitas vezes surgem imprevistos, mas a gente busca sempre fazer bem feito. Tanto que a gente já tem aí um número, né, de mais de 10 mil metros de tubulação trocada. O município é muito antigo, né? A gente está completando 100 anos, né? Nesse ano de 2024, é o centenário do nosso município. E a gente percebeu que tem muitas tubulações assim muito antigas, onde ninguém olhou, porque é uma obra que muitas vezes só te dá incomodação. Impopular, né? Não tem popularidade. Ela não é uma obra popular, mas ela é muito necessária. A gente teve um episódio lá atrás, né, há uns 6, 7 anos atrás, onde um veículo acabou caindo dentro de uma galeria, né? Estava transitando pela rua e afundou bem no exato momento e o veículo entrou. E a gente percebeu quantas obras, antes de nós fazermos um asfalto novo, por exemplo, quando nós fomos abrir para ver a revisão das galerias, da tubulação, estava toda oca por baixo, né? Mais de 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m, nós já tivemos de tudo oco, onde a água passava por fora das tubulações e estava com os dias contados para dar outra situação dessas. Então, é isso que a gente fala em inovação, né? Tu vê em algo que não envolve que é básico, nada de tecnologia, né? É a nova forma de agir, de pensar e de chamar, programar, de planejar, de chamar a equipe, dizer o que a gente vai, escutar a equipe, escutar os engenheiros, escutar as pessoas também que estão transitando ali. Sim. A gente fez, por exemplo, a Júlio de Castilhos, né, que é uma obra grande que a gente fez lá em Flores, e ouvi o morador falando: prefeito, aqui na nossa quadra eles abriram, né, por 9 vezes e trocaram um tubo cada vez, né? Então isso também mostra, né? Olha, agora vocês fizeram certo. Então isso é o importante, né? E aí vem o desafio um pouco das pessoas, da comunidade, enxergar valor nisso, né? Porque quando a gente fala também que vem uma gestão inovadora, que daqui a pouco busca fazer aquilo que é impopular, porque como o César falou, fazer esse tipo de trabalho dá transtorno de obra, deixa a rua fechada mais tempo. Seria muito mais fácil simplesmente pegar uma rua, colocar o asfalto por cima e nem se preocupar. Se ali na frente der um problema daqui 2 meses, vai cortar o asfalto, vai desperdiçar dinheiro público, mas para aquela pessoa que só olhou, como foi rápido o serviço. Mas então também fica aquela visão que a gente nota que ao mesmo tempo que os administradores públicos têm que se melhorar, também a própria comunidade tem que começar a enxergar e pesquisar mais para que gestores dessa forma possam continuar fazendo, enxergar valor nesse tipo de atitude. Então é um desafio também que é bastante grande e tem que ser inovador para todo mundo. Eu imagino, né, aquela questão que eu vejo a população hoje como a parte fiscal das coisas, né? Exato. Eu quero mostrar o dedo, eu quero reclamar, mas eu pretendo entender como funciona aquilo. Eu não posso só criticar sem saber como é que foi feito, né? Como é que foi planejado isso? Por que está demorando, né? E o pessoal pode, sim, ir lá e cobrar vocês, ir lá na prefeitura e pedir: olha, tal obra tá assim, assim, assim. É só uma explicação. E entrando nesse assunto, mas antes eu quero finalizar ali a questão do Intec. Sim. Prefeito, já tem data de inauguração? Como é que tá essa questão? A nossa ideia é para maio. Dia 17 de maio, a gente tem o aniversário do centenário do município. Então, a gente quer que as aulas, que os encontros aí já iniciem em maio. Então, a gente está acelerando bastante as obras. Agora tem a questão do mobiliário também. Então, a nossa ideia é para maio. Nossa. Então, volte aqui e comunique para as pessoas, né? E todos convidados para estarem com a gente, né? A partir do momento que nós tivermos a data, a gente convida todos que estão aí nos acompanhando, que ficaram curiosos para ver como vai funcionar o nosso Intec,
venham participar com a gente, que com certeza vai ser um grande diferencial para o município de Flores da Cunha, mas numa consequência aí vai servir também de modelo, e a gente está sempre à disposição de todos os municípios. A gente seguido recebe o pessoal, a gente vai também para outros municípios para aprender com eles as dificuldades que eles já superaram, para a gente não precisar passar por isso de novo. Então esse é um modelo que ele está aí para todo mundo que quiser vir, porque de fato é um grande divisor, sem dúvida nenhuma. E logo mesmo antes de maio, a comunidade que já se prepara, porque vai ter as inscrições para as oficinas. Então logo na sequência também a gente já vai estar colocando à disposição da comunidade as matrículas. Então o pai, a mãe ali, que já está vislumbrando seu filho numa área de inovação, de tecnologia, de esporte, já pode estar pensando nas oficinas que vai querer inscrever o filho. Muito bom. Não, a gente começou, chegou chegando aqui no Give Back, né? E o Give Back é justamente para isso, né? Para mostrar bons projetos, né? Para passar um pouquinho de conhecimento para quem não tem acesso. Então, nosso podcast foi feito para que pessoas que não têm acesso a essa tecnologia, a gente vive em eventos, a gente vive né, bem informado, estudando, mas tem muita gente que não tem esse acesso. Então, o Give Back é aquele devolva um pouquinho para a sociedade, para a comunidade, deixa um legado, sabe? Para que as pessoas tenham acesso a essa informação também. Meus parabéns, então, pelo esse projeto maravilhoso, né? E aí, falando um pouquinho o que o Márcio falou, do entendimento das pessoas, né? Como é que eu faço aquela pessoa entender que eu estou fazendo um projeto inovador, mas que serve para a comunidade, para tudo, né? E eu vi, quando a Yara esteve aqui comigo, ela contou que vocês começaram uma política dentro, com os servidores, um pouquinho diferente, né? Que é de dentro para fora. Então, vocês começaram a pegar o servidor e mostrar, trazer ele para junto de vocês e dizer, vem fazer parte desse projeto, tu se sente bem fazendo isso? Então, é olhar para as pessoas e ver o que elas têm de melhor e botar elas no lugar certo. Que é aí que funciona, né, prefeito? Gostaria que tu falasse um pouquinho disso, então. Sim. A gente sempre fala na nossa gestão que a gente gosta de ouvir as pessoas. Assim é com a comunidade e assim também foi com o nosso servidor, onde a gente parou por alguns instantes, então várias iniciativas, né, dentro do Flores Inovadora, dentro de vários projetos internos, a gente nada mais fez do que escutar quem está na ponta, quem está atendendo, quem está colhendo as informações, quem está repassando, para ver de que forma a gente pode fazer diferente, para cada vez atender melhor, cada vez dar uma resposta mais rápida, mais ágil, né? Então, todos esses movimentos internos que a gente fez, foi claro, para a gente otimizar o serviço. Mas a gente simplesmente precisou parar e escutar, entender, né? Eu gosto de dizer do desembucha que a gente fez, né? Um formulário eletrônico interno para todo servidor falar tudo o que tinha para falar. Quem leu aquilo fomos só eu e o Márcio. Né? Claro que depois a gente foi desenvolvendo, né, os principais pontos, implementando algumas alternativas, mas vieram muitas informações preciosíssimas, que se não fosse dessa forma, anônima, onde cada um pudesse escrever sem filtro nenhum o que estava incomodando, quais eram as dificuldades, e vieram coisas que a gente precisou desde criar um novo sistema até trocar uma cadeira, porque ela era muito baixa para o servidor poder atender e ficar em condições, desde um ar-condicionado numa sala que era insuportável o calor. Como é que a gente vai exigir um bom atendimento de alguém que não tem a mínima condição de estar, né, que nem aqui, esse ambiente sensacional aqui que a gente tem, mas é esse mesmo espírito, né, da gente poder ver de que forma a gente consegue chegar na nossa população através do nosso servidor. E o que a gente sempre prima muito é o atendimento. Né? Nós escolhemos ser servidores públicos por um tempo determinado, né? Que pode ser 4 ou 8 anos, enfim, né? Mas o servidor, ele escolheu também ser servidor público, né? Então a gente está aí a serviço da nossa comunidade. Então o mínimo que a gente sempre entende, que a gente cobra bastante, é o atendimento. Mesmo que por vezes seja um não que tu precise dar, mas se tu der um não, justificar e dizer o porquê não,
e talvez dar outras alternativas de conseguir, talvez não exatamente como a pessoa quer, mas dando outros caminhos para conseguir de forma semelhante, pelo menos, a pessoa já sai desarmada. Agora, se a gente, né, responder daquele jeito e entrar muitas vezes no mesmo diálogo que vem até nós, porque às vezes também é difícil ser servidor, né? As pessoas chegam apontando o dedo, eu pago o teu salário, né? Eu que te sustento para te estar aí. Então, às vezes também é difícil, né? Então, a gente também fez um plano de treinamento para o nosso servidor, que foi desde treinamentos básicos do seu dia a dia para a sua atribuição profissional, mas também para o seu pessoal, para que ele esteja de bem consigo mesmo, né? E foi ali, a gente fez aquela análise do perfil comportamental de praticamente todos os nossos servidores, só mesmo os que não quiseram. Para que eles se identifiquem os seus pontos... o que? O Slack? Não sei se vocês conhecem o aquele Slack. dos animais, como é que é? Do lobo, tubarão, águia... E o outro animal. Eu sei qual é, só não lembro, não vou lembrar agora o nome não também. Lembro o nome, mas é legal. Mas enfim, né, que a gente repaginou a própria Secretaria de Administração e Governança para ter esse olhar para o servidor, né, para que a gente tivesse essa governança mesmo em cima disso. A gente fez sobre a comunicação não violenta, né, esse preparo todo, que é muito do nosso psicológico, né? Às vezes tem setores, tu pega o recepcionista da saúde, quem atende o telefone do Obras, são pessoas que estão em choque o tempo inteiro. Então, se a gente não cuidar daquela pessoa, né, como é que ela vai cuidar dos outros? Como é que ela vai responder? Como é que ela vai acolher? Né? Lá tu pega o pessoal do CRAS, o pessoal que às vezes são realidades bem difíceis, né? Que acaba se deparando com situações. Como é que eles vão atender bem? Então a gente fez todo esse trabalho, tanto que a gente ganhou destaque a nível nacional, desculpa, ainda não, a nível estadual, né? Em cima do plano de formação do nosso servidor. Então, dentro da educação, eles já tinham uma política também. Quanto mais o profissional se capacitar, mais ele também tem chances financeiras de ir evoluindo, né? Então, era um plano já consolidado e que a gente só ampliou as formações, né? Preparando os professores para início do ano, né? Uma série de formações aí que a gente foi ofertando. Mas o que mais nos impacta é de a gente poder... enxergar os frutos, sabe? Enxergar os frutos, de ver que as pessoas estão cada vez mais receptivas, tentando dar o seu melhor cada vez mais, por mais que eles estejam aí com a estabilidade, né? Que às vezes é o principal motivador para se chegar num cargo público. Mas a gente percebe, eu dizia isso na nossa festa da Vindima, que quando as pessoas fazem algo além da obrigação, o resultado sempre será extraordinário, né? E a gente pode perceber assim muitos resultados extraordinários dentro do dia a dia do serviço público como um todo, né? Claro que a gente sempre tem que estar se trabalhando, mas já poder enxergar frutos é muito bacana. E um detalhe que eu gosto de agregar também do que o César falou, nós sempre demos muita liberdade para o servidor para inovar. Sabe aquela frase que tem muito no ambiente público? Sempre foi assim, por que eu vou mudar se sempre foi assim? Que vem um pouquinho daquela questão da estabilidade. Quando nós chegamos, tanto eu e o César, a gente já quis chegar, como ele falou, com os 2 pés para mudar tudo, né? Vamos chegar com os 2 pés, botar tecnologia, botar mais gestão, mais eficiência. E a gente identificou que talvez a gente tinha que dar alguns passos atrás e despertar essa cultura no servidor. E aí foi o que o César comentou também, a gente acabou disponibilizando, melhorando muito a condição do servidor para, em contrapartida, também dizer, olha, nós também queremos algo diferente. E essa questão de conversar com cada servidor e colocar para ele, tu tem a possibilidade de sim indicar que algo pode ser feito diferente, de uma forma mais rápida, mais eficiente, com mais gestão. Não precisa ser até o servidor que entra novo na prefeitura, nós temos até um programa que é o Integra Servidor, que é uma inovação. Servidor hoje que entra dentro da prefeitura, antigamente ele simplesmente era colocado ali no ambiente de trabalho dele e pronto, mal e mal ele sabia o que ele tinha que fazer. Hoje
Hoje não, hoje ele é induzido a todos os ambientes da prefeitura, conhece todas as pessoas, o que faz cada um, e aí ele tem uma visão maior para poder identificar o que eu posso agregar, melhorar, fazer diferente. E a gente instiga e liberta muito cada servidor a poder dizer, não, olha, hoje vocês estão fazendo assim, mas quem sabe se a gente fizesse de outra forma. Então isso também é algo que é diferente, aquele padrão, sempre foi assim, por que eu vou mudar? Também a gente está conseguindo fazer, despertando a cultura no servidor e também dando liberdade para criar, para inovar, para tirar um tempinho e ir lá para o lado e dizer, mas peraí, será que isso não poderia ser feito melhor? Também ele se sente pertencente àquilo, né? Exato. Ele não é só mais um servidor. Uhum. Ele é um agente inovador. Exatamente, da transformação, da né? transformação. E quando ele vê o resultado lá na ponta sendo melhor, ele se diz, olha, isso aqui eu fiz parte também. Eu não simplesmente fui inserido num processo que já acontece a vida inteira e que vai ter que ser assim. Não, ele se sente também um agente transformador. Pega o alvará digital, por exemplo, né? Se nós tivéssemos chegado lá e dito, não, a partir de hoje vai ser digital, não iria funcionar. Então a gente foi trabalhando para que a pessoa entendesse as vantagens, né, o que teria que mudar, mas em contraponto, olha a celeridade do processo que tu vai ter fazendo assim. Não, então realmente. Tá, então de repente eu só preciso de mais uma tela aqui, eu consigo espelhar para comparar na renovação o antigo do novo e tal. E aí a gente foi conseguindo avançar nessas entregas, né? A própria migração das informações contábeis, né? Imagina que os contadores tinham que ir até a prefeitura, entregar muitas vezes os físicos. Hoje tem protocolo online, né? O protocolo online também, no início não foi fácil, porque aquela ideia sempre foi assim. Mas aí, aos poucos, a gente foi introduzindo e hoje a gente já não se imagina mais sem o protocolo eletrônico, né? Tu imagina as pranchas de arquitetos, né? Aquelas pranchas que precisa essa mesa aqui para abrir, muitas vezes, de tão grandes e tão cheia de detalhes. É até mais fácil de fazer a conferência, né? Tu vai lá com o mouse, tu marca daqui a aqui, tu abre no CAD, tu já tem a conferência de tudo. Então, a mudança no início, ela assusta, mas depois a gente já não consegue mais viver sem ela. Então, esse ponto que a gente Empresas quer. abrindo em 15 minutos. Tudo fácil empresas. Hoje, empresas que abrem de baixo risco, obviamente, né? Empresas de baixo risco em 15 minutos. Levava talvez 30 dias a abertura de uma empresa. Então, era isso tudo que eu ia chegar agora, Márcio. E o empreendedor, e o investidor que hoje quer investir em Flores da Cunha, que quer empreender em Flores da Cunha, qual que é as vantagens dele? Era isso que eu ia perguntar para vocês agora. Sabe que tempos atrás eu recebi, até a secretária ali do gabinete, ela tinha dado uma saidinha e eu tava por aí, chegou um cara, não conhecia ele, cheguei e digo o que era pro senhor e tal. E aí ele, eu queria ver para vir com a minha empresa para cá. Eu digo, não, vem aqui que eu converso com o senhor e tal. Eu chamei ele pro gabinete, sentei com ele lá e aí ele, mas daí ele me perguntou, mas tu é quem? Né? Aí eu disse, não, eu sou o prefeito aqui do município. Ele se assustou assim, digo, o prefeito me recebeu? Eu digo, nossa, em outros municípios para eu agendar com o secretário muitas vezes é complicado, né? Então eu digo, essa proximidade, até por a gente já ter vivido do outro lado e saber as dificuldades que são estar do outro lado, a gente fez uma série de políticas, né, de simplificação, desburocratização, de suporte, né, a nossa sala do empreendedor, que a gente também introduziu ela já no final do nosso primeiro ano de governo, ela vem fazendo um trabalho sensacional, assim, desde a parte dos MEIs, de trazendo eles para a formalidade, né, de abrindo essa oportunidade de a gente faz para ti, vem cá que a gente faz para ti, a gente te ajuda a fazer, depois a prestação de contas anual, tu pode vir aqui que a gente te ajuda a fazer. Sério? Vamos lá. E a gente perceber que começaram lá como MEI, e aos poucos eles foram se tornando fornecedores, inclusive da própria prefeitura, e ver essa evolução deles ir migrando de categorias e hoje já serem empresas que vêm participar continuamente em licitações, por exemplo, da própria prefeitura. Então, a gente fomentar o desenvolvimento econômico local é sensacional, né? Perceber que aquela padariazinha lá que estava lá informal,
A partir do momento que a gente chamou eles para a luz, a gente diz, né? E formalizou eles, foram crescendo. Hoje já estão fornecendo, né, os lanches para as escolas. Entende? A gente perceber esses avanços que... Nossa, a gente, é o melhor investimento que a gente pode ter, né? Então, mexe com a economia criativa da cidade, sem né? dúvida. Com todo o setor econômico, né? De pessoas que às vezes têm muitas habilidades, mas estão lá no informal, estão lá trabalhando, fazendo, achando que aquilo é muito pouco para eles oferecer. E um monte de gente precisando daquilo, só que não sabe aonde buscar. É só o encaminhamento, exatamente. A questão da sala do empreendedor que tu recebe ali e já dá todos os encaminhamentos e as conexões que precisa com o escritório contábil, com todas as áreas que precisa para formalizar e deixar a empresa organizadinha e até com auxílios depois para emitir notas no quesito também. Então, algo que veio também para transformar ali a realidade. E nós sempre tivemos, o município de Flores da Cunha sempre foi um município muito empreendedor. O que precisa? Só alguém que facilite, que organize a administração pública, como a gente sempre fala. Não precisa fazer nada mais do que facilitar a vida de quem quer empreender. Às vezes a gente escuta, né? Se a prefeitura não me atrapalhar, já está ajudando. Já está ajudando. Né? Mas a gente tem que avançar muito além disso, né? Muito além. A própria sala do empreendedor, hoje nós temos muito forte na agricultura. O próprio talão de produtor, né? Eu me lembro de preencher lá para o Paia, né? Para fazer. Também. Ele está com os dias contados. Então isso também, muitas vezes o agricultor, o produtor, ele não tem essa habilidade da nota fiscal eletrônica. Então isso também, toda a sala do empreendedor dá todo o suporte para o nosso agricultor para fazer essa migração. Então já tem alguns migrando e alguns com o tempo, né, por uma lei maior, vão ter que ir migrando. Então a gente também dá todo esse suporte pro nosso agricultor, que a gente sabe das dificuldades do dia a dia, né, o final do ano, com todas aquelas chuvaradas, o quanto isso também afetou a todos, né, inclusive o poder público, onde a gente teve aí um prejuízo de mais de 2,5 milhões em pavimentações, em estradas que já estavam prontas, então para refazer. Então a gente teve concentrado aí 98 milímetros em 25 minutos, eu digo, não foi nem pingo, né? Virou de balde. Então são situações que muitas vezes tiram o nosso cronograma de execução, por exemplo. Imagina que nós tínhamos aí todas, quase mais de praticamente 90% das nossas estradas do interior prontas para a safra da uva. E veio essa tempestade, essa chuvarada, e foram mais de 260 quilômetros de estradas que foram destruídas. Porque a gente vem fazendo um trabalho, né, de asfaltamento também das estradas do interior, mas onde a gente não consegue chegar com o asfalto, a gente busca fazer aquele alargamento, fazer uma nova compactação. Então, nós tínhamos deixado essas estradas já com material novo ali, que com o peso dos caminhões da safra ia compactar ela ainda melhor. E aí tu imagina que veio toda aquela chuva, abriram as valetas, né? Estragou bastante, assim, né? A gente contabilizou 260 quilômetros de estradas que nós tivemos que praticamente refazer. Então, a gente demorou 4 meses para deixar pronto e em 15 dias, 20 dias, que era o início da safra, já na sequência, refazer tudo isso. Paliativo ainda, né? Então, a gente precisou fazer, né, uma força-tarefa aí. Nós já tínhamos as férias, inclusive, dos servidores meio programadas, então foi difícil da gente conseguir dar o giro em todo esse aspecto, né? Mas, com certeza, o nosso agricultor precisa sempre ter esse destaque, né? Com certeza, né, César, trazendo para essa área da agricultura, porque quem hoje que planta para nós comer, né? Então a gente precisa reter também os talentos dentro da agricultura, né? A gente muitas vezes vê os filhos saindo, né, para novas oportunidades, porque não tem muita inovação, não tem muita tecnologia dentro da agricultura ainda. Tá vindo, mas ainda aos pouquinhos, né? Mas graças a Deus a gente já vê muita inovação dentro da agricultura. E o que eles precisam de infraestrutura, que é isso que tu falou, condições. As estradas, né, um bom atendimento, que eles possam ir na prefeitura e se sentir bem atendidos, né, através que eles precisam tirar alguma dúvida sobre a parte tributária deles, sobre a contabilidade, sobre
até mesmo dicas de empreendedorismo, né? Exato. Essa parte também de conexões entre agricultores, né? Que também é algo legal que dá para fazer. O que o outro está fazendo? E não se olhar mais como concorrente. E sim colaboração, né? Eles serem colaborativos entre eles. Sim. Acho que isso faz toda a diferença, Claro, né? claro. A gente introduziu também um programa que a gente chamou de Flores Mais Agro, onde os cultivares são diversos, mas a uva é o principal. Então, análise do solo e análise foliar, né? Para a gente conseguir tentar diminuir o custo de produção do nosso agricultor, né? Então, fazendo análise para ele saber o que tem que pôr, o que não tem, né, o que tem excesso, porque a tradição muitas vezes é o adubo orgânico e o calcário todo ano. E às vezes a gente percebeu nas análises que muitos solos intoxicados de tanto calcário que tinha ali. Então teve que fazer a correção, mas aí tudo isso, imagina, é um custo a menos que tu vai ter e uma produção maior que tu vai ter ali depois, né? No ano de 2022 também a gente praticamente dobrou o número de agricultores atendidos pelo serviço de subsídio com horas máquina, né? A gente introduziu a máquina mini para poder ir embaixo dos parreirais e abrir as estradas para o agricultor, né? Não sofrer tanto, poder ir com o seu trator, para não precisar ir passar o tratamento manual, né? Para ele conseguir mecanizar o seu processo produtivo o máximo possível. A gente vê as dificuldades de contratação. Automatizar, né? Isso, exatamente, né? Então foram uma série de ações que a gente foi fazendo. E claro, né, falando um pouquinho do turismo também, que acaba tendo a relação direta com a agricultura e com a sucessão familiar, né? Dos filhos poderem ter uma nova opção de renda dentro das propriedades, né, no intervalo das safras, e o turismo vem chegando muito forte nisso, né? A gente mudou não só o nome da secretaria, né, que era Turismo, Indústria e Comércio, acho que era, né? Turismo. Antes, e agora a gente começou a chamar ela de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, porque os três andam juntos, e enxergar o turismo como um potencial de desenvolvimento econômico, não só com o olhar, mas com as políticas públicas para fortalecer isso, acaba gerando esse movimento, inclusive, de mudança cultural, né, do nosso agricultor, dos filhos, da nova geração que está vindo. Aqui daqui a pouco tem a uva, mas introduz o morango, e daqui a pouco já pega o outro lá que faz a geleia, que faz a chimia, que faz o doce em compota, e aí começa a girar, daí já está do lado de uma vinícola, já bota os produtos lá para vender, e esse mecanismo, né, essa engrenagem, ela vai agindo e vai fazendo com que as coisas aconteçam, né? Hoje a gente já tem 3 rotas bem estruturadas em Flores da Cunha, né? O Caminhos do Alfredo, o Otávio Rocha Vila Colonial e o Compassos Mérica América. Lá no site do turismo tem tudo bem direitinho. E nós estamos estruturando mais uma rota em Mato Perso, né? Que a gente ainda está vendo o nome que ela vai ter, mas provavelmente é o nome da comunidade mesmo, né? Então, isso também vai fomentando. Para ter uma ideia, a gente começou a fazer os encontros do trade turístico e num primeiro momento eram poucos que estavam aí. E os últimos já tiveram mais de 100 pessoas participando, que sejam eles já empreendedores turísticos ou alguém que vislumbra introduzir isso nas suas propriedades, na sua localidade ou na sua família. Gostaria de investir também, né, César? Exato. Tem muita terra no interior aí e tem muito investidor querendo vir para o sul do país investir e geralmente não conhece. Então, esses trends que tu fala é realmente para ter esse conhecimento a mais, né? Exato. Porque muita gente vem lá de cima, não sabe como lidar com a uva, que nem a gente sabe. E vê os Porque parreirais, hoje, Flores da Cunha é a maior produtora, eu acho que é, né? De vinhos do país e a maior safra de uva numa única A gente chegou a ter quase 200 milhões de litros na nossa maior safra em 2021, que foi a safra das safras. A gente chegou em 186 milhões de litros, né? E a safra, que a gente celebrou a Vindima também em Flores, é a maior safra do Brasil, onde a gente chega ali próximo a 100 e poucos milhões de quilos de uva numa mesma safra, né? Tem regiões, né, Petrolina, onde consegue fazer mais do que uma safra por ano, aí a quantidade eles nos ultrapassam. Mas numa mesma safra, na mesma vindima,
a gente é a maior, né? Mas agora falando dessa matriz econômica do turismo, Flores da Cunha, bom, já é uma potência com uma matriz econômica muito forte na agricultura e na indústria. Se nós conseguirmos incluir efetivamente e estar se movimentando para isso o município, nós vamos virar uma potência, incluir mais o turismo também como uma matriz econômica muito forte dentro do município, dificilmente alguém segura Flores da Cunha. E os investidores estão fazendo um trabalho muito forte. Foram 40 milhões investidos no nosso município aí nos últimos anos para a questão do turismo também. Então, o município de Flores da Cunha nunca teve tão preparado. A gente costuma dizer que a bola da vez pro turismo certamente é Flores da Cunha. Outros municípios já está saturado um pouco, já trabalhou demais. E a questão da autenticidade, né, da experiência, hoje Flores da Cunha oferece muito forte isso. E o César também citou, a gente teve agora a nossa Fena Vindima, a qual eu fui presidente, nós fizemos um trabalho comunitário aí, porque foram mais de 160 pessoas que trabalharam na nossa Festa Nacional da Vindima. E as festas também vêm a ser uma mola propulsora do turismo. Então, Flores está se preparando. Algo diferente, né, Márcio? Até comenta aí. A gente está com quase o tempo encerrando aí, mas vamos lá. A gente procurou, enquanto desafiado, o prefeito até me convidou para ser presidente da festa, e eu já fui de cara conhecer o que é a Fena Vindima, e é o resgate cultural desde os imigrantes que aqui chegaram. Então, o primeiro impulso foi manter essa visão, né, da nossa cultura, dos nossos agricultores e toda essa história do centenário, que a gente chamou do centenário da colheita, essa nossa festa, né? Então, o primeiro desafio foi manter a história, mas ao mesmo tempo trazer essas pitadas de inovação, fazer diferente. Por que fazer sempre igual? A gente, desde os nossos desfiles, né, aconteciam sempre na mesma avenida, a gente resgatou e trouxe para a nossa principal avenida, terminando na frente do nosso campanário, da nossa igreja matriz, aquilo que era lá quando iniciou, lá no início dos tempos, né? Também trazendo um formato mais cantado, mais interativo com a comunidade, das alegorias passando todas juntos, num formato mesmo de desfile, né? Então tiveram algumas mudanças, trazendo o primeiro desfile à noite, onde os carros foram iluminados, a própria avenida foi toda iluminada, então teve um apelo muito legal. E muito legal também, eu digo, quando falo de autenticidade, é pela nossa comunidade. Quem que eram os atores do desfile? A comunidade. Nós tivemos ali no Mato Perso, eles passaram fazendo a sua alegoria 8 noites até 1h da manhã para confeccionar a alegoria depois de trabalhar o dia inteiro na safra, colheita, sabe? Então, também o nosso parque, que a gente procurou trabalhar, como é uma festa nacional da Vindima, vamos fazer o espírito mais festa mesmo, e não feira. Feira a gente já tem, claro que tem o espaço da feira, a gente quer fazer a nossa exposição das nossas agroindústrias, do nosso espaço multifeira, de tudo que a gente tem melhor, mas a gente conseguiu colocar uma programação que tinha mais de 80 atrações durante a festa, e um espaço do nosso parque totalmente remodelado, amigável, para que a nossa comunidade e os turistas que vieram de fora pudessem ficar o dia todo. A gente costumou falar também que foi uma festa feita para todos, porque a gente envolveu a criança, a gente envolveu o adulto, a gente envolveu o idoso, a gente envolveu todas as religiões, a gente envolveu todos os gostos musicais diferentes, todos os gostos também na questão da gastronomia. Então, algo que também veio a dar um impacto bem legal, que foi essa festa. A gente até costuma dizer que provavelmente vai deixar um legado, que a festa vai ter que ir para esse rumo de agora em diante. Eu acho que vai dobrar a população de Flores da Cunha depois do give back aqui, vocês participando do podcast. Porque todo mundo vai querer migrar para Flores da Cunha, porque tem muito projeto legal, né? E vamos falar um pouquinho da saúde, que a saúde é muito importante também, né? Além de tudo isso que vocês falaram, eu gostaria que vocês explanassem. Não sei se a produção tem ali alguma slide ali da saúde, do projeto material da saúde, o material para colocar aí, para eles explanar um pouquinho para nós como é que tá a saúde de Flores da Cunha. Porque pelo que eu vi falar, é referência também, né? A gente gosta muito de trazer números. Acho que na próxima aí a gente passar. Tem. Mais uma. Pode ir indo. E pode passar. Uma das dificuldades que a gente teve quando a gente chegou é como é que a gente toma decisões em cima do município se a gente não tem dados, né? Então a gente fez um trabalho interno também muito grande de fazer toda essa análise, esses dados, para a gente ver de fato onde a gente precisava investir.
né? Então, na saúde, a gente percebeu que também a gente precisava ampliar. Então, a gente está construindo um novo prédio onde ele vai ter um enfoque principal nas crianças. Então, vai ter uma ala pediátrica bem especial, né, para que as crianças também se sintam mais à vontade ali de poder ir. A gente sabe que não é muito fácil com os pequenos, né? E também outro para a saúde da mulher. A gente também, no ano passado, a gente foi reconhecido, né, dos 497 municípios, entre os 10 com a melhor campanha de prevenção ao câncer de mama. Né? Então, a gente teve lá... Esse... Não, mais um. Acho que passa mais um, que eu acho que é o próximo. Tu tem aí, Dai? Senão eu... Deixa eu pegar no informativo prefeito aí saúde pra nós. Em números. Que daí a gente... Tem um monte de números o slide. Mostra ali, para mostrar pro pessoal. Mas pode ir falando para mim. Mas enfim, né, a gente tem como balizador uma avaliação nacional, que é o Previne Brasil, onde faz uma análise de uma série de indicadores que envolvem a prevenção. Eu sempre digo, se a gente puder evitar que as pessoas fiquem doentes, sempre vai ser o melhor investimento. Sim. Né? E nessa avaliação, quando a gente assumiu, a nossa avaliação era próxima a 5,61 e a gente chegou aí no patamar de 9,96. Então, a gente chegou muito próximo à excelência, né, no atendimento preventivo. Isso envolve desde exames, de monitoramento, de busca ativa, de buscar identificar quem tem uma pretensão a desenvolver uma determinada doença, né? Isso envolve os agentes de saúde, todo o corpo clínico ali, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, que fizeram aí esse trabalho sensacional, onde a gente conseguiu evoluir muito nesses aspectos, né? Num município aí de 31 mil habitantes, a gente perceber que a gente chegou próximo a 80, 96 mil atendimentos, isso só falando ali, né, em consultas médicas. Então, são dados, assim, números muito altos diante da população que a gente tem, né? Então, tudo isso a gente leva muito em conta, porque também, assim como a educação, a segurança, tudo, a gente precisa estar sempre muito atento. A questão da saúde também acaba sendo um dos principais pilares, né? A gente teve, sim, umas dificuldades agora com o gerenciamento do Estado em cima das unidades, que isso acabou engessando muito a nossa autonomia de decisão e de resolver as situações, né? Porque eu digo, quem está com uma pessoa doente em casa não tem tempo de esperar, não quer esperar a lista sair, ser chamado, e o referenciamento agora a nível estadual acaba referenciando um hospital para todo o estado em cima daquela especialidade. Para ter noção, né? Financeiramente a gente já poderia praticamente zerar todas as cirurgias, as demandas de cirurgias em Flores da Cunha. A gente não consegue porque não tem espaço, não tem o espaço clínico, né? Agora, centro cirúrgico, porque tem fila de espera para aquele hospital. Então, vê o quanto que isso acaba engessando o nosso avanço, né? Mas sim, a gente segue aí, agora a gente pretende... É uma pena, né, prefeito? Sim. Porque, nossa, quantas pessoas vocês já poderiam estar salvando, né? E a gente sabe que saúde, a pessoa tá com dor. Exato. Quem consegue fazer alguma coisa, pensar com dor? Ninguém consegue. Várias cirurgias a gente conseguiu, para ter noção, quando a gente assumiu, tinham cirurgias ainda de 2013. Imagina a secretária ligando para os familiares e ter a constatação de que a pessoa já tinha até falecido aguardando a cirurgia, né? Então, a gente fez esse resgate lá de trás, de todos que estavam nessa fila de espera, né? Dos mais lá de trás para frente, fomos vindo e conseguimos atender praticamente todos, né? Então, isso também né? Nós temos a nossa secretária, que ela é da área da saúde, então isso dá plenas condições, assim, dela conseguir agilizar muito todo o processo, né? Então, isso
dar as condições para que a gente tenha esses números de atendimento. Hoje eu digo, o SUS é um SUS Plus aí de Flores, né? Que ele... É como se fosse um plano de saúde top. Eu acho que até melhor, hein? Porque na terça-feira eu atendo a comunidade, né? Então eu fico focado nisso, né? O dia específico, claro, os outros dias a gente sempre atende. E num determinado dia uma senhora veio dizendo: prefeito, eu fiquei 40 minutos para ser atendida lá no posto de saúde. E tinha dado a coincidência de no domingo anterior eu ter ido com meu filho no plantão do plano de saúde e nós termos ficado 3 horas aguardando, né? Então eu passei para ela essa situação e digo: olha o quanto diminuiu, olha o tempo que a senhora esperou. E aí eu entrei lá e disse: olha aqui, a senhora foi atendida, sim, nem foi 40, foi 43 minutos que a senhora aguardou. Mas a senhora saiu daqui com uma ressonância e saiu com medicação, tudo ali dentro do posto na mesma hora. Né? Olha quanto a senhora foi bem atendida. Ela: pois é verdade. Né? Então, às vezes, né, é claro que esperar quando a gente está doente, quando a gente está com dor, sempre é ruim. Mas se a gente for medir, né, com a iniciativa privada, com um plano de saúde que tu paga todo mês, né, esperar 3 horas para 40 minutos e sair dali já com a ressonância e já com o medicamento, ela aí precisou concordar comigo, de fato. Eu vim então para agradecer e não para reclamar. Só a ressonância, né? Ela já tinha que dar gratidão, porque, nossa, uma ressonância hoje, a gente sabe quanto a gente paga no particular, né? Exato. Então, tem que valorizar. Olha, prefeito, vou te chamar mais vezes, tu e o Márcio aqui, para participar do Giveback, porque a gente não vai conseguir falar. Não sei quanto tempo a gente tem ainda a produção. Mais ou menos? Uns 30 minutos? Então dá pra gente falar bastante tu ainda. Sabe que tu falou na saúde, eu me lembrei lá do início, né, do nosso mandato, nós passamos por maus bocados, né, porque o primeiro ano nosso foi o ápice da pandemia. E quando a gente tem dentro das nossas diretrizes, que é inspirar, inovar e agir, né? A gente já lá naquela época teve um momento bem legal, e aí tu falou da secretária, a Jane, e todos os nossos secretários e nós mesmos, quanto envolvidos, a gente foi na linha de frente para a vacinação. Então, nós estávamos lá organizando 4 horas, 5 horas da manhã a fila de vacinação, porque naquele momento a saúde era o que mais importava e vacinar as pessoas significava salvar vidas, né? Então, quando o César falava de hoje, a gente já está podendo melhorar os números da saúde e tirar notas e ser referência a nível nacional, estadual, mas também eu me recordei lá do início, quando a gente, logo que assumiu, que a nossa primeira ação prática foi ir na linha de frente, organizar as filas, propriamente organizar toda a estrutura para vacinar o mais rápido possível toda a nossa comunidade. Então, esse espírito também de inspirar, que a gente fala, que é estar na linha de frente e mostrando para todos que é possível estar lá junto, do lado, né? E não simplesmente mandando fazer, eu acho que é algo que tem que se valorizar. E o exemplo, né, Márcio? Quando a gente se mostra que a gente é o exemplo, as pessoas acabam olhando você como referência e querendo ajudar também, né? Tu não tá se omitindo naquele momento que ela mais precisa, né? E o que eu acho de mais legal de vocês dois vendo ali é que vocês resgataram o que vocês passaram lá atrás. Vocês não disseram, mostrando a trajetória de vocês não esqueceram de onde vocês vieram. Né? Vocês valorizam muito isso, essa questão, né, dos valores, dos princípios aí. Sim. E isso faz com que vocês façam uma boa gestão e tragam esse conhecimento, não trazendo para vocês, eu quero fazer isso para me beneficiar, e sim para deixar um legado para o município, né? Independente de daqui uns anos vocês estarem lá ou não, esse legado ele vai ficar. Sim. A assinatura que vocês fizeram da questão dos servidores ali, eu chamo de assinatura, mas essa questão de valorizar o servidor público, eu acho que poucas prefeituras fazem isso, né? Verdade. Porque atrás de um servidor público tem um ser humano. Com certeza. Exato. E ele precisa ser valorizado, ele precisa ser enxergado. Então, muitas vezes a gente sabe que um atendimento ruim ou algo que ele não está feliz vai impactar muitas pessoas, né?
uma comunidade inteira. Porque uma pessoa, de repente, precisa de uma área da saúde, que é muito forte, Sim, né? sim. E chega lá, o servidor não tá feliz aonde ele tá, e não tá ganhando bem, não tá feliz, não é escutado por ninguém. Como é que ele vai tratar essa pessoa? Ruim. E essa pessoa vai sair falando mal ou saindo porque aquela não foi bem atendida, né? Então, o reflexo que isso dá dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, de um município, de um estado. Porque Exato. vocês estão fazendo algo que vai impactar num estado, não digo só no município. Porque ele, sim, pode ser exemplos para outros municípios, né? Então, a gente vê e dá muito orgulho de ter vocês aqui e de escutar todas essas histórias, sabe? É muito, muito gratificante para mim, assim, ter vocês aqui e mostrar o quanto Flores da Cunha evoluiu, sabe? E aí o Márcio falou que é de Vacaria. Eu sou natural de Antônio Prado, mas eu me criei em IP. Ah, IP IP. era do ladinho. quarto distrito de Vacaria. Meus pais na moram no época. IP ainda agora. É? Em São Paulino ali, interior. Ai, olha só. Meu pai era dos Damiani e minha mãe era da Vila Segredo. Damiani, Olha então ali. é lá das parentais, porque Damiani é tudo ali Vai também. dizer de que São brincaram Paulino, junto agora. Daqui a gente pouco, com tem, certeza. né? E eu sempre gosto de citar isso porque eu também valorizo muito as minhas raízes, sabe? Sim. Eu vim também de uma cidade totalmente italiana ali, né? Que eu nasci em Antônio Prado, mas me criei em IP. E ali a maioria é tudo gringo misturado, mas tem muita mistura, né? Eu sou uma mistura de negão com italiana. E Olha aí ali, ó. nasci eu aí. Mas tenho muito orgulho disso também, sabe? Que toda essa jornada, esses desafios que a vida me trouxeram, fizeram com que eu fosse essa pessoa que eu sou hoje, né? Então, é muito gratificante quando a Sim. gente não faz só pra gente, que a gente mostra e pode olhar no olho da outra pessoa e dizer, realmente você pode contar comigo. Exato. Tu sabe que para nós também, né? Essa oportunidade que tu trouxe, porque a gente lá, quando se coloca dentro da prefeitura, baixa a cabeça e trabalha de uma forma constante ali o tempo todo e muito vem do que tu falou. A gente também tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho das minhas raízes, das minhas origens, tenho muito orgulho da história de Flores da Cunha e a gente enxerga como é um povo trabalhador, batalhador, né? Um povo sério, comprometido. Aqui a região toda tem esse espírito. Caxias do Sul, toda a região, Bento, né? Farroupilha, toda a região tem esse espírito muito trabalhador. E esse espaço aqui que tu nos deu também serve um pouco para a gente refletir toda essa nossa trajetória, né? Verdade. Porque dificilmente a gente para dizer, até eu e o César junto, porque quando chega o final, talvez a gente vá jantar junto, a gente não quer também falar tanto só disso, né? Então, e esse momento foi aquele momento para a gente refletir, ver tudo que a gente passou, toda a história, até onde que a gente chegou, mas que é fruto também desse que vem desse povo, né? Desse povo aguerrido. Não merece nada menos do que a gente está fazendo. Entregando, se doando, fazendo um trabalho sério. Então, para nós também, eu já digo de antemão, foi uma boa oportunidade, porque eu escutava o César falando, te escutava também valorizando esse trabalho, a gente vai trazendo, né, puxando um fio, uma história de lá atrás até onde a gente conseguiu chegar nesse momento que é bem importante. Tem algum resgate que vocês querem fazer aqui? Ah, eu lembrei de uma. Pode Quando o César. Márcio falou da vacinação, naquele momento, eu digo, esse período da pandemia, para mim, eu acho que eu evoluí 10 anos em um ano, né? Eu digo que foi um dos momentos mais difíceis, onde um gestor público passou, né? E isso eu digo por mim e posso falar por praticamente todos, onde de madrugada a gente recebia ligações, né, de familiares dizendo: prefeito, tu é a nossa última alternativa para conseguir um leito de UTI para o meu familiar, que se tu não conseguir, ele vai morrer. Sabe? Então, essas são lembranças que a gente nunca vai esquecer. Então, diante de situações como essa, onde o que a gente podia fazer era a vacinação, como é que a gente não ia lá às 4 da manhã organizar a fila dos veículos, dos noninhos, das noninhas que vinham de veículo para garantir a sua vacina, que talvez não tivesse para todo mundo. E aqui pontuar o trabalho das nossas esposas, né? A minha esposa Liz e a esposa Edi do Márcio, onde elas organizaram um grupo de voluntários.
esses voluntários vinham trabalhar no cadastro, passavam de carro em carro, né, para pegar os dados, para deixar preenchidinho, depois eles só chegarem no profissional da saúde que estava extremamente esgotado diante da dupla jornada, do risco, da exposição, de nós vermos, nós chegamos a ter algumas vacinações onde nós vacinamos 1.800 pessoas em menos de 3 horas, dentro dos seus veículos. Então, isso mostra um envolvimento comunitário muito grande, e aí entra o inspirar. Né? Não é o sentido de ser melhor do que alguém, mas sim de estar lá junto, de mostrar, pô, se o prefeito está aqui, se o vice está aqui, se os secretários estão aqui, se as esposas deles estão aí, se esse grupo de voluntários está aí, por que eu não vou? Por que eu não vou fazer a minha parte também? Entende? E aí é um fato que me chamou muita atenção. Os nossos profissionais da saúde, eles vinham trabalhar, e aí, claro, quando eles estavam trabalhando ali na vacinação, eles ganhavam hora extra, lógico, né, por estarem ali, mas de perceber que quando eles não estavam na escala do trabalho deles, eles vinham como voluntários. Então isso, para mim, assim, foi um marco assim, muito positivo e que deu sentido ao inspirar. Né, onde eles poderiam estar no seu horário de descanso, mas eles se sentiam tanto naquele ambiente que diz, olha o que vocês estão fazendo, olha o que a comunidade de Flores está fazendo em prol dos outros, que eu não tenho como ir para casa dormir, eu vou lá junto ajudar vocês. Né? Então isso mostra um pouco do que é a gestão não do poder e sim do propósito. Né? E é isso que nos inspira a continuar, a querer fazer sempre o nosso melhor. E algo que a gente dá um bordô aqui, mas com certeza os empresários, a nossa indústria, a indústria claro. de vocês lá, apoiaram nesse momento e vieram muito, né? Todo mundo, o nosso hospital, o centro empresarial, os empresários. Aí tu imagina, daí tinha o pessoal lá, às vezes chegava do nada, bombons para doar pro pessoal que estava trabalhando, vinha até o tenor, um dia veio cantar ópera lá, e nossa, foi emocionante. Então, a gente consegue, né, olhar para trás, como o Márcio disse, muitas vezes a gente vai falando aqui e diz, meu Deus, quanta coisa, né? Esse grupo, né, César, é bom dizer que esse grupo que o César comentou, liderado pelas nossas esposas, mas continua até agora, um grupo de voluntariado Flores do Bem. Agora, quando teve esse momento, elas fazem ação, o grupo todo de voluntários só foi crescendo. Hoje já tem mais de 100 voluntários, que é o chamado 300. 300, meu Deus, como cresce. Uhum. E agora há pouco teve aqueles problemas das enchentes, outros municípios que foram totalmente alagados, a gente se recorda também. E quando o César falou dessa ideia de inspirar, teve um caso que nós estávamos lá fazendo a campanha de doação, lá na praça, enchendo os caminhões. Naquele dia nós enchemos, acho que foi 3 ou 4 caminhões inteiros de doação para mandar para aqueles municípios que estavam precisando, né? E aí vinham mesmo as pessoas doar, né, simplesmente ia fazer a doação do alimento. E eu me lembro muito bem do rapaz que ele disse, pô, mas o Márcio, César, prefeito, vice, olhou as esposas trabalhando, o secretário carregando, mas espera aí, tirou a roupa dele, o agasalho dele, ficou de manga curta e começou a ajudar também. Se eles estão fazendo isso, eu também vou ajudar. E aí vai criando esse espírito, né, de comunitarismo, de ajudar as pessoas. E eu né? acredito muito em vibração e energia, gente. Nada é por acaso. Eu acredito que a gente está num patamar, se a gente está aqui conversando hoje e eu conhecendo melhor vocês, porque a gente se conhecia mais de eventos, né? A gente se via, nunca tinha trocado uma palavra assim longa com vocês desse conhecimento. Eu acho que gera conexões, né? Então, certeza. Essa energia faz isso que vocês fizeram foi que essa energia passou para todos e todos estavam na mesma vibração. Então, todos estavam em prol de ajudar, né, o próximo, o servir que a gente fala, exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente percebe que a gente sempre fez isso. Né, lá desde o nosso trabalho, das nossas ações, nos grupos, nos movimentos, nos jovens, lá entregando leite, lá, entende? Eu não estava entregando uma casa para o meu cliente, eu estava entregando o lar, onde ele ia construir a família dele, onde ele ia ter um ambiente legal, onde ele ia ter aqui tu bota uma janela bem ampla para te poder ver o pôr do sol. Verdade, né? Então isso faz parte da gente. E toda quinta-feira, a quinta-feira para nós ela é sagrada. A quinta-feira de manhã
a gente reúne todos os nossos secretários toda quinta-feira para fazer o balanço da semana, do que deu certo, o que não deu, da semana próxima, o que vamos fazer. E a gente pega todo mundo junto. Quando tem alguém, né, hoje de manhã também, a gente fez uma reunião lá, né, essa secretaria está com maior dificuldade, vamos aproximar essas outras duas aqui, vamos se ajudar e nós vamos dar a volta. E a gente percebe o quanto isso é positivo, o quanto isso impacta, o quanto isso torna mais leve, né, o nosso dia a dia, da gente poder saber que a gente tem, claro, a gente não entra numa prefeitura para fazer amigos, mas como é bom a gente poder ter amigos também trabalhando com a gente, né? E a gente percebe que todos estão aí por um viés maior, que é o propósito, que é cuidar das pessoas. Eu sempre digo, gente, a gente tem que cuidar das pessoas. Cuidar envolve tudo. Quando a gente fala em cuidar das pessoas, é um todo que envolve. E tu imagina, se tu fazia isso lá num grupinho de jovens, tu imagina agora tu tendo essa oportunidade enquanto gestor, né? Enquanto gestão de um município, né? Então a gente percebeu que a gente pode fazer muito mais. Então, esse que é os nossos desafios, né? Então, a gente tem lá o Flores Mais Renda, né? Que depois vai vir a Yara, o Thiago, eles vão falar mais aqui. Então, acompanhem aqui, quando vier a Yara e o Thiago, vocês acompanhem também. Mas a gente entender que daqui a pouco, uma família que talvez estava acostumada a receber o assistencialismo, né? E daqui a pouco tu conseguir ofertar uma formação. Nós tivemos aí mais de 3.000 horas de formação ali no ano passado, onde desde soldador, eletricista predial, cuidador de idosos, guia turístico, design de sobrancelha, manicure, para te dar uma oportunidade, eu digo, dar uma dignidade, assim, né, da pessoa se sentir útil. A gente percebia, né, muitas das pessoas que fizeram os nossos cursos aí em parceria com o Centro Empresarial, Senac, Senai, Sebrae, a gente foi atraindo todo mundo, né? Hoje nós temos quantos realizadores lá que a Yara gosta de dizer? 120 já. Mais de 120 realizadores junto com esse programa com a gente, muitos voluntários também, né, que pegam da sua expertise para ajudar a formar os outros. E a gente perceber a emoção da pessoa com o seu primeiro certificado, sabe? Nossa, olha isso aqui é meu, eu que conquistei, isso vai trazer uma renda extra para minha família e daqui a pouco eu não vou mais depender da prefeitura para vir trocar a torneira lá na minha casa. Não dá o peixe, né, prefeito, a ensinar a pescar. Exato. É isso que a gente precisa fazer. Né? Não é dar uma cesta básica. Às vezes aquela pessoa ela só precisa de uma palavra amiga. Ela precisa de um abraço. Ou talvez precise da cesta, mas por um período. Por um período. Né? Por um período. Tu vai ajudando, mas ao mesmo tempo tu vai dando alternativas. A gente teve ali o projeto dentro do Flores Mais Renda da Sacola Solidária, onde a gente envolveu ali uma fruteira e vários agricultores. Onde cada um com um pouquinho, né? Às vezes é aquela cenoura que talvez não vendeu no Ceasa ali ou alguma coisa. E hoje a gente já percebe pelo volume que deu, que já está virando quase o mercado principal deles, né? Toda quarta-feira é uma sacola solidária com alguns itens com um custo único de R$3, né? É isso, né? De R$3. Então leva lá a tua sacola com aquele... Então também deu acessibilidade ali, né? Aproximou para que a pessoa possa ir lá se alimentar mais com legumes, com frutas da estação e poder ter aquela sacola ali toda semana. Isso já foi mais de 30 mil, né? Mais de 30 mil sacolas solidárias comercializadas, onde envolveu, claro, uma empreendedora ali, mas também vários agricultores juntos que entraram nesse projeto, né? A gente perceber esses resultados, assim, é muito gratificante. Eu me recordo um exemplo dessa questão que o César falou, da oportunidade, que eu me lembro, teve um rapaz que ele fez uma capacitação num curso desses, fornecido por nós. A partir da capacitação, ele se sentiu bem para abrir o negócio dele. Ele foi na sala do empreendedor,
teve toda a ajuda possível para abrir um negócio. Então, ele fez a capacitação, primeira oportunidade. Segunda, ele teve na sala do empreendedor, teve todo um encaminhamento. E nós abrimos na sequência um curso de compras governamentais, porque nós entendíamos que muito poucas empresas de flores forneciam para a prefeitura, participavam de licitações muito por questão de desconhecimento. E aí nós fizemos um curso de capacitação para as empresas participarem de compras governamentais. E ele estava lá também. E depois ele passou a ser fornecedor. Ele ganhou uma licitação e estava sendo fornecedor da prefeitura. Olha só, né? História inspiradora que deve ser contada, que essa pessoa deve ser pego depois Isso e aí. mostrada para as outras famílias, né? Que Exato. todos podem, é só querer. E a gente não fez nada, simplesmente criou a oportunidade que ele identificou, essa oportunidade, né? Então, o administrador público tem que fazer isso, tem que criar as oportunidades para as pessoas e elas vão por conta. Não é que nem falou, podia muito bem ficar dando um assistencialismo para a vida toda para aquela pessoa sem a dignidade do trabalho. E quando tu cria essas opções, o mundo se transforma. Gente, é uma pena que eu vou ter que finalizar aqui nosso programa. Já passemos aqui, já pitou lá, né? Mas depois a nossa edição edita aí. Quero agradecer primeiro, né? Eu tenho que fazer um agradecimento para minha produção aqui. Muito obrigada, são Dai. ótimas. Muito obrigada. Porque eu acho que sem as pessoas, sem equipe, a gente não é nada, né? E segundo, eu quero agradecer vocês e toda a nossa audiência, né? Sem a nossa audiência, a gente não tem público que está nos assistindo, né? E gratidão mesmo por vocês estarem aqui, né? Nesse dia, disponibilizarem do tempo de vocês, que eu sei que é bem apertado aí, para estar aqui compartilhando de todos esses projetos. As portas do Give Back estão sempre abertas para vocês voltarem quando vocês quiserem, tá? E eu gostaria que vocês olhassem para essa câmera e cada um de vocês passasse uma mensagem para nossa audiência. Bom, a gente antes quer agradecer a ti, né, por ter oportunizado, como o Márcio disse, da gente poder fazer essa retrospectiva também em cima do nosso mandato e também agradecer a audiência, né, e que cada vez mais a gente tenha pessoas de bem, com valores, com propósitos, se envolvendo e tomando o seu lugar também dentro da política. Se a gente tem situações hoje no nosso dia a dia que são contrárias ao que a gente acredita, é que a gente tenha primeiro a coragem de poder se lançar, né? E aqui também, né? Um recado aqui, né? Quem sabe, né? Mas que a gente possa, né, se desafiar e fazer a nossa parte, né? Quando a gente se propõe a fazer as coisas bem feitas e para o bem, né? O ambiente todo conspira para que as coisas deem certo. Então, acreditem primeiro, né, no potencial de cada um, e depois também, né, nas equipes, como foi dito aqui, que cada um acredite e possa formar suas equipes, ter ao seu lado pessoas comprometidas, que com certeza as coisas vão dar certo. Então, eu agradeço muito aqui também ao Give Back pela oportunidade de poder estar chegando até vocês, falando um pouquinho de Flores da Cunha e convidando todos para virem nos visitar, virem conhecer Flores da Cunha, caso alguém ainda não conheça. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar com vocês. Também quero agradecer a Kate, toda a produção aqui por esse espaço. Foi um momento da gente relembrar toda a trajetória, todo o que aconteceu conosco. Também aqui agradeço a todos os telespectadores que nos acompanharam. Para nós uma oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho. E aquela mensagem que eu sempre digo, complementando o que o César falou, mais mulheres na política, né? Vamos se envolver aí, mulherada, também na política. E a frase que eu diria é: dê o seu melhor. Faça o seu melhor sempre, não queira ser melhor que o outro, mas o melhor de você a cada dia que passa, que alguém vai reconhecer o seu trabalho. Obrigado aí pela audiência, um abraço a todos. Gostaria que vocês deixassem suas redes sociais, seus contatos aí para o pessoal seguir vocês também. Eu tô César Ulhan Prefeito. Eu no meu Tanto no Insta quanto no Face. Eu no Insta é MDREC8. Pessoal, então agradecendo mais uma vez vocês por esse tempo. Espero que vocês gostem aí do nosso programa. A gente faz com muito amor, com muito carinho para vocês. E sigam lá nossas redes sociais, podcast Give Back, né? E Give Back no YouTube. Compartilhe, comentem, deixe seus feedbacks aqui para nós, para a gente estar sempre melhorando.
Um bom dia a todos.